Olá pessoal, meu nome é Fábio Guedes e agradeço a presença de vocês no blog e canal Ideias Tecnológicas. Pessoal, hoje eu quero falar um pouco sobre distribuições Linux e ambientes gráficos para usuários Windows, ou se preferirem, Win-Users. Já peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, compartilhem o vídeo, dê seu like, dislike e comentem abaixo sobre o assunto de hoje. As pessoas estão acostumadas a usar o Windows e dependendo do tipo de pessoa, ele mais de 80% delas usam o sistema da Microsoft. E quando falo tipos de pessoa, eu estou falando de pessoa jurídica e pessoa física. Pessoa jurídica, acredito que fica na casa de 80%, porque as empresas tendem a buscar cortar gastos e ter lucro, né? E no corte de gastos seria interessante cortar gastos com licenças. Então eles usam mais o GNU Linux, principalmente em caso de redes, em grandes redes. Já o usuário comum, o usuário ou pessoa física, melhor dizendo, eu diria que 90% ou um pouco mais usam o sistema da Microsoft. O motivo para isso eu acredito que começa pelo fato de que a maior parte dos equipamentos, né, PCs e notebooks, já vem com Windows pré-instalado, né? E também o fato de que a Microsoft não combate, vamos dizer assim, a pirataria ou o crack em relação a pessoas físicas. Eles só fazem mais isso para empresas, né? Podendo cobrar na justiça dessas empresas as licenças, né? Como, se eu não me engano, ocorreu em Ribeirão Preto, São Paulo, ou São José do Rio Preto, agora não me lembro direito, foi no estado de São Paulo, que a Microsoft entrou num processo contra a universidade, uma universidade de Ribeirão Preto, se eu não me engano, e que ganhou a causa e a universidade teve que gastar 10 milhões de reais, né, de multa. Porém, como eu mencionei anteriormente, no vídeo anterior, as licenças são caras, né? Então muito acontece esses cracks por causa disso, né? Mas existem outros motivos para que adquirem, que tem empresas que vendem licenças mais baratas, né? Entre 70 e 100 reais, mas eu não sei qual é a jogada dessas empresas, né? Ao certo. Um dos motivos que pode ser que elas compram essas licenças em maior quantidade, né? E aí podem vender, né, essas licenças, né? Mas eu não sei ao certo que tipo de acordo que essas empresas têm com a Microsoft. Mas, independente do caso, as pessoas preferem usar o Windows por causa disso, né? E porque se acostumam a usar. Só que às vezes tem muita gente que já está querendo mudar, porque vem tendo problemas com o sistema operacional, querem ficar legalizadas, mas aí não tem dinheiro. E aí eu entro e ofereço distribuições Linux para os meus clientes, né? E eu ofereço essas distribuições e indico também os ambientes gráficos de acordo, né? E é sobre isso que eu quero falar mais especificamente.
Aqui eu vou indicar algumas distribuições aqui no Linux com seus ambientes gráficos respectivos, né, que podem ser substitutos do Windows e que não teria dificuldade nenhuma do usuário se adaptar a esse novo sistema, principalmente por causa do ambiente gráfico, né, e o número de material que se encontra na internet, né, no Google, por exemplo, da vida. E eu vou começar exatamente com a distribuição Mint. Mint é uma distribuição baseada no Ubuntu, que tem o ambiente gráfico padrão Cinnamon. Os requisitos mínimos são 1 GB de memória RAM, mas recomenda-se 2, 15 GB de espaço em HD, mas recomenda-se 20, e a tela tem que ter uma resolução de 1024 por 768 pixels, né? Existem outros ambientes gráficos, que é o MAT e o XFCE, e que ela só tem a versão 64 bits, tá certo? Porém, o ambiente gráfico que melhor se enquadraria para quem é usuário Windows é o Cinnamon, tá certo? O MAT também não é muito difícil, vocês podem procurar aí no Google ou outro buscador por MAT, né? M-A-T, e aí não tem, vocês vão se dar conta que não tem grandes dificuldades, tá certo? Bom, tem muito material na internet, então comunidades que vão auxiliar muito, tá certo? Bom, outra distribuição é o Kubuntu. O Kubuntu nada mais é que o Ubuntu que vem com ambiente gráfico KDE. Há rumores de que a Microsoft utiliza-se desse ambiente gráfico como inspiração para o seu ambiente gráfico, né? É uma distribuição baseada no Debian e os requisitos mínimos são processador dual core de 2 GHz, 4 GB de memória RAM e 25 GB de HD. Também possui só a versão 64 bits, tá certo? Depois existe a distribuição Elementary. Elementary é uma distribuição que também só tem ambiente gráfico 64 bits, versão 64 bits, e os requisitos mínimos: Core Duo, 4 GB de memória RAM, 15 GB de HD e uma tela, um monitor que tem a resolução 1024 por 768, tá certo? Tem um ambiente gráfico próprio, chamado Pantheon. Eu vou confirmar se é assim que você fala, e vou confirmar na descrição, tá certo? É um ambiente próprio, ambiente gráfico próprio, muito próximo, muito parecido com macOS, tá? E a próxima distribuição é o Zorin. O Zorin tem 4 versões: Ultimate, Education, Core e Lite. O ambiente gráfico dele é o GNOME, mas ele foi modificado, né? Então ele tem uma característica muito próxima do ambiente gráfico do Windows, né? E os requisitos mínimos para Ultimate, Education e Core são os seguintes: CPU de 1 GHz dual core, 2 GB de memória RAM, 10 GB de HD para a versão Education e 20 GB para a versão Ultimate. E a resolução do monitor tem que ser no mínimo 800 por 600 pixels. Eu acredito que para o Core dá para ser uns 15 GB em espaço em HD já seja o suficiente, tá certo? A versão Lite
Ele tem um ambiente gráfico, se eu não me engano, no XFCE, mas ele fica próximo do ambiente gráfico do Windows. Precisa de um processador de pelo menos 700 MHz. Tem versões 32 e 64 bits e 512 MB de memória RAM e 8 GB de HD. E a tela ou monitor precisaria de pelo menos 640 por 480 pixels. Já ia me esquecendo de falar uma coisa. No caso da versão Ultimate, precisa pagar uma licença que até o momento desse vídeo sai $39, tá certo? Bom, pessoal, o vídeo de hoje acaba por aqui. Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários, que é assim que eu puder eu resolvo. Faça os seus comentários também, que vai ajudar bastante no canal, tá certo? Obrigado a todos e até breve.